O governo federal e os estados concordaram em congelar o ICMS dos combustíveis por 3 meses. E você vai ver também. Força Tarefa faz operação contra fraudes na venda dos postos em São Paulo. Jair Bolsonaro já está em Roma para participar das reuniões do G20. Estudo com a Butanvac demonstrou eficácia contra variantes alfa, beta e gama da Covid-19. Hoje é o Dia Nacional do Livro e a leitura ganhou força durante a pandemia. As vendas cresceram quase 50% e nenhum livro supera a Bíblia. Você vai ver a partir de agora. Olá, boa tarde. O conselho formado pelo governo federal e pelos estados anunciou o congelamento do ICMS sobre combustíveis por 90 dias. A medida tenta reduzir a sequência de aumentos de preços da gasolina e do diesel. O Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, decidiu congelar o valor do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços dos combustíveis a partir desta segunda-feira. A medida, que vale por 90 dias, acontece em meio ao aumento exponencial do preço da gasolina e do diesel, que alavanca a inflação e prejudica a saúde econômica das famílias. De acordo com o governo federal, a decisão tem como objetivo a manutenção dos preços nos valores vigentes entre 1º de novembro de 2021 e 31 de janeiro de 2022. Em vários estados, a gasolina está passando de R$ 7,00 o litro. O aumento do preço dos combustíveis impacta diretamente no preço dos insumos. Com o último reajuste aplicado pela Petrobras, o aumento da gasolina nas refinarias já acumula uma alta de 74% e o do diesel de 65% este ano. Uma operação em São Paulo combate fraudes em postos de combustíveis. São investigados crimes contra o consumidor e de lavagem de dinheiro. Na terceira fase da Operação Combustível Limpo, postos de gasolina da capital paulista são investigados por suspeita de irregularidades na venda de combustíveis ao consumidor. Segundo apurações, bombas apresentavam um número maior no visor em comparação com o que era colocado no veículo. A Força Tarefa é formada por representantes das Secretarias da Justiça e Cidadania, da Segurança Pública, Fazenda e Planejamento, da Infraestrutura e Meio Ambiente, Saúde, IPEM de São Paulo e também do PROCON. O objetivo da ação é impedir fraudes administrativas e criminais. São verificados crimes contra o consumidor e contra a ordem tributária, lavagem de capitais e organização criminosa. E os combustíveis em que for constatada alteração serão retirados dos postos, periciados e apreendidos pela Polícia Civil. Nas outras fases da operação, já foram verificados vários postos irregulares e alguns até sem licença para o funcionamento. Mais de 60% dos postos averiguados até o momento apresentaram irregularidades. A Petrobras teve um lucro de 31 bilhões de reais no terceiro trimestre. Dessa forma, reverte o prejuízo de 1,5 bilhão registrado no mesmo período do ano passado. A companhia informou também que diminuiu a dívida bruta para 59,6 bilhões. Com o resultado, a petroleira atinge com mais de um ano de antecedência a meta de ficar com a dívida bruta em 60 bilhões de dólares, prevista para o final do ano que vem. De acordo com a estatal, o cumprimento desta meta mostra o compromisso da companhia com uma gestão técnica e equilibrada. A dívida da Petrobras chegou a mais de 130 bilhões de dólares em 2014. A mineradora Vale anunciou um lucro líquido de quase 4 bilhões de dólares no terceiro trimestre, o equivalente a 22 bilhões de reais, 34% a mais do que no mesmo período de 2020. Na época, a Vale havia reportado um lucro de 2 bilhões e 908 milhões de dólares, um saldo menor em virtude, entre outros motivos, a redução do preço do minério de ferro. Já neste ano, a produção de minério de ferro atingiu quase 90 milhões de toneladas, 18,1% a mais que no trimestre anterior. A empresa foi afetada no ano passado tanto pelo impacto global da pandemia quanto pelas consequências da tragédia em Brumadinho. O desastre na cidade mineira deixou pelo menos 270 mortos em 2019. Ainda assim, a empresa conseguiu fechar 2020 com lucro líquido de 4 bilhões e 881 milhões de dólares, após um prejuízo de cerca de 1 bilhão e meio em 2019. O comunicado da quinta-feira informou que a mineradora fechou até o momento
acordos de indenização com 11.400 pessoas, no valor total de 2 bilhões e 700 milhões de reais. Depois de 18 anos, o programa Bolsa Família faz hoje o último pagamento. No lugar, deve entrar em vigor o Auxílio Brasil, com ampliação no número de beneficiários e reajuste de 20%. Criado em novembro de 2003, o programa Bolsa Família está se despedindo. Nesta última etapa, 14 milhões e 600 mil pessoas foram beneficiadas, sendo 9 milhões e 300 mil com auxílio emergencial e 5 milhões e 300 mil com valor normal. Agora, o programa social vai ser substituído pelo Auxílio Brasil. O Ministério da Cidadania afirmou que o pagamento do novo programa vai começar em 17 de novembro, de acordo com o final do NIS, seguindo o cronograma habitual vigente do Bolsa Família. No primeiro mês, os atuais benefícios devem ter o reajuste de 20%. Com isso, a média do valor do pagamento, que hoje é de R$ 189, vai passar para R$ 226. Além disso, o número de beneficiados deve aumentar para 17 milhões. Em dezembro, segundo a pasta, o valor das parcelas deve ser acrescido de um benefício temporário para garantir o pagamento de ao menos R$ 400 até dezembro de 2022. Segundo o governo, o valor extra amplia a renda das famílias em situação de vulnerabilidade diante do cenário de crise causado pela pandemia. O presidente Jair Bolsonaro nomeou substitutos de 3 dos 4 secretários do Ministério da Economia que pediram demissão. As nomeações foram publicadas na edição de hoje do Diário Oficial da União. Os nomeados são os secretários de Tesouro e Orçamento, Esteves Pedro Colnagro Júnior, o de Tesouro Nacional, Paulo Fontoura Vale, o secretário especial adjunto, Júlio Alexandre Menezes da Silva, e ainda falta nomear o novo secretário adjunto do Tesouro Nacional. Como secretário de Petróleo e Gás do Ministério de Minas e Energia, foi nomeado Rafael Bastos da Silva. O presidente Jair Bolsonaro chegou a Roma, na Itália, para participar das reuniões da cúpula do G20, reuniões que acontecem nesse final de semana. O encontro será uma prévia da COP26 que vai acontecer na Escócia. As áreas da saúde, tecnologia, produção de energia e meio ambiente serão as prioridades do Brasil. Pautas comerciais estão entre os assuntos a serem tratados na reunião. O presidente Jair Bolsonaro viajou acompanhado do ministro da Economia, Paulo Guedes, além de Carlos França, das Relações Exteriores, e Joaquim Leite, do Meio Ambiente. O presidente russo Vladimir Putin e Xi Jinping, da China, também participarão da reunião por videochamada. A Receita Federal faz hoje o pagamento do lote residual de restituição do Imposto de Renda de 2021. O valor vai ser depositado na conta indicada na declaração de quase 293 mil contribuintes. O lote, que contempla também as restituições residuais dos últimos anos, é de 448 milhões de reais. Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte pode acessar a página da Receita na internet. Vamos ver a previsão do tempo para essa sexta-feira e também para o final de semana em algumas capitais do país. Em São Paulo, a máxima hoje não passa de 23 graus, poucas aberturas de sol durante o dia, e no fim de semana não vai ser muito diferente, a máxima é de 24 graus no sábado e mais frio no domingo, máxima de 22. Em Natal, Rio Grande do Norte, máxima hoje de 30 graus, no sábado e no domingo a previsão é de chuva moderada e máxima de 29 graus. Em Brasília, Distrito Federal, a sexta-feira está sendo quente, vai continuar assim, termômetros registrando até 31 graus, no sábado também com máxima de 31, só que com o aumento de nuvens tem possibilidade de chuva no domingo, e aí a máxima não passa dos 28 graus. Hoje é o Dia Nacional do Livro, então depois do intervalo a gente vai mostrar que as vendas aumentaram 50% na pandemia. Até já!
O Supremo Tribunal Federal decidiu ontem que a injúria pode ser equiparada ao crime de racismo. A diferença é que o racismo é aplicado quando a ofensa de cor ou raça é feita a um grupo e a injúria é dirigida a uma pessoa. Agora, quem cometer injúria racial com essa decisão poderá ser julgado em qualquer momento, sem direito à fiança. O número de vítimas pela Covid-19 no Brasil chegou a 607 mil. Em 24 horas, o país contabilizou mais 389 mortes por Covid. O total chegou a 607.068 vítimas da doença no país. Também foram confirmados 15.268 novos casos de um dia para o outro. Desde o início da pandemia, mais de 21.781.000 diagnósticos já foram confirmados. A média de mortes pela doença no país está em 341 óbitos por dia. Ficou abaixo de 400 pelo 17º dia seguido. Com uma redução de 4% em relação a 2 semanas, a curva apresenta tendência de estabilidade. A média móvel de casos, que está em 12.014 registros diários, também parou com a tendência de queda. Com a variação de 6%, está estável pelo 3º dia, depois de 15 dias em queda. No mapa que apresenta a variação da doença por regiões, 6 estados apresentaram alta nos óbitos pela Covid. Amapá, Bahia, Ceará, Paraná, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Já em estabilidade estão 11 unidades da federação. E 10 estados apresentaram queda nas mortes. Alagoas, Amazonas, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Piauí, Roraima e Sergipe. Um estudo com cobaias apontou que a Butanvac é eficaz contra variantes do coronavírus, as variantes alfa, beta e gama. Os testes em humanos começaram em julho em São Paulo e Minas Gerais. A Butanvac, candidata à vacina brasileira contra a Covid-19, teve sua eficácia comprovada contra as variantes alfa, beta e gama nos estudos pré-clínicos, de acordo com resultados publicados na revista científica Nature Communication. Nesta fase, que antecede a etapa de aplicação em humanos, os testes foram realizados em cobaias. Apesar disso, os desenvolvedores já divulgaram uma prévia dos resultados da fase 1, com voluntários, que indicam que a Butanvac é segura e gera resposta imunológica conforme estudos iniciais em humanos na Tailândia. Na primeira fase, os pesquisadores testaram 2 versões da vacina em camundongos e hamsters. A primeira versão, produzida no Butantan, utiliza o vírus inativo e a segunda usa o vírus vivo e a aplicação é via intranasal. A resposta foi forte, com anticorpos que neutralizam tanto o coronavírus quanto as variantes. Segundo os pesquisadores, outro estudo está em andamento para avaliar a eficácia da vacina contra a variante Delta, que ainda não havia sido identificada quando a pesquisa começou. O Butantan deverá produzir 100% do imunizante em sua própria infraestrutura, caso ele se comprove eficaz. Até o momento, os testes brasileiros são realizados em Ribeirão Preto, no interior paulista, e nas cidades mineiras de Guapuxé, São Sebastião do Paraíso e Itamogi. Mais de 70% da população brasileira já tomou pelo menos uma dose da vacina contra a Covid. Cerca de 277 milhões de doses de vacinas já foram aplicadas no país. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 154 milhões e 337 mil pessoas tomaram a primeira de uma das doses disponíveis no Brasil. Isso dá 72,3% dos brasileiros. Mais de 114 milhões tomaram a segunda dose ou dose única, o que dá 53,7% da população. E a dose de reforço já foi aplicada em mais de 8 milhões e 100 mil pessoas, ou 3,8% dos brasileiros. Em um único dia foram aplicadas mais de 1.621.000 doses de vacinas contra a Covid. O grupo que controla o Facebook vai mudar de nome, agora se chama Meta e se autodenomina uma empresa de tecnologia social. O anúncio foi feito pelo diretor executivo do Facebook, Mark Zuckerberg. Os aplicativos e marcas do grupo não vão mudar. A alteração veio em meio a uma crise de imagem pública do Facebook. Recentemente, uma ex-funcionária vazou estudos internos que mostram que a empresa conhecia o dano potencial que os seus sites provocam. Uma instituição de defesa dos direitos humanos da Colômbia informou que os camponeses libertaram os 180 militares do exército que tinham sido sequestrados.
Os cocaleiros, como são conhecidos, cercaram as tropas que destruíam cultivos de coca em Tibu, município do departamento de Norte de Santander. A região concentra os maiores cultivos no mundo de coca, planta da qual se produz a cocaína. Mais cedo, o presidente Ivan Duque acusou os cocaleiros de sequestro e os advertiu que as autoridades agiriam no local se não houvesse a libertação rápida dos militares. O exército não foi vítima de nenhum tipo de violência ou sequestro, diz um comunicado divulgado pelos cocaleiros. De acordo com o texto, o cerco comunitário foi realizado com a finalidade de evitar possíveis violações aos direitos humanos. Os cocaleiros têm confrontos frequentes com os militares que arrancam os cultivos. Hoje é o Dia Nacional do Livro. A data é celebrada há mais de 200 anos. E durante a pandemia, a prática da leitura aumentou bastante no país. A venda de livros teve crescimento de quase 50%, mas as novas publicações ainda não conseguem bater a marca do livro que há décadas é o mais vendido do mundo, a Bíblia. Uma extensão de casa. Assim são as livrarias para o Arthur. Eu sou fascinado por livrarias. O jornalista viaja ao mundo todo e, por onde passa, enaltece a leitura. Mas é fundamental, literatura é um momento de introspecção, né, que você fala com você mesmo. E vai muito além, como explica o professor Chiquinho. Ao pensarmos da importância da literatura, você formando um cidadão com essa capacidade de ler o mundo, mas nas diversas camadas, né? E o Arthur sabe muito bem disso. Dono de um acervo de mais de 1000 livros, o jornalista sabe exatamente qual é o valor dessa joia. Mas não foi pelo Dia do Livro que ele veio até aqui. Não, coincidiu. Uma bela coincidência para esse amante de literatura. Eu também tenho livros publicados, já lancei aqui, então isso faz parte do meu cotidiano. O Dia Nacional do Livro foi criado em 1810 em comemoração à fundação da primeira Biblioteca Nacional lá no Rio de Janeiro, a Real Biblioteca. Muita gente não conhece essa data, mas o que importa mesmo nesse dia é celebrar a leitura. A Ana Carolina costuma ler um livro por mês, pelo celular. No meu dia a dia, na minha rotina, eu tendo a ir mais para o digital, né? Pela praticidade mesmo, de estar sempre no bolso ali quando eu tenho um tempo livre para ler. Apesar de usar muito mais os meios digitais para ler, ela não dispensa o papel. É mais prazeroso, né? Quando você vai folheando, dá uma sensação de tô consumindo ele, assim, então é mais legal. A Cida que o diga, já são décadas vivendo em meio aos livros. Há 37 anos vendendo e aprendendo com os livros, porque acho que é o lugar que você mais aprende, porque todos os dias, sem exceção, chega um livro novo, um assunto novo, uma novidade. Você consegue fazer o que o que eu sou mais apaixonado na literatura, que é sair das quatro paredes, você consegue fazer uma viagem ao imaginário, né? Então você consegue ir para outros lugares. O escritor, ele tem isso como objetivo, né? Fazer com que a pessoa consiga se envolver tanto com aquele livro, que ela possa se emocionar, que ela possa se identificar com os personagens, com os cenários, enfim. E essa essência foi resgatada durante a pandemia. A prova está no aumento das vendas. Esse ano, por exemplo, no primeiro semestre, teve aumento de 110% no site da livraria, né? Já no país todo, a alta foi de 48,5% na comparação com o primeiro semestre de 2020. E entre os livros mais procurados estão estes: literatura, suspense, clássicos e muito livro de humanidades, né? Assim, as pessoas estão querendo também entender um pouco como é que está funcionando o mundo, como é que, né, lendo mais história, né, saber como funciona. O primeiro livro publicado no mundo é o mais vendido até os dias de hoje, porque essa história milenar é ainda muito atual e a mais procurada pela maioria das pessoas. Por isso, aqui no Shopping do Povo, da Igreja Internacional da Graça de Deus, entre tantos produtos, a Bíblia Sagrada ainda é o item mais comprado. As Bíblias vendidas aqui no Shopping do Povo, elas são produzidas pela Graça Editorial, que por ano comercializa cerca de 100 mil unidades.
E um dos produtos mais procurados por aqui é essa Bíblia, a Bíblia com os comentários do missionário R.R. Soares. Esse é o livro dos livros, traduzido em cerca de 3.000 idiomas, com mais de 5 bilhões de cópias vendidas em todo o mundo. Qualquer área da vida do homem, a Bíblia instrui. Como qualquer também equipamento, se você não lê o manual antes de você usar, você pode, de uma certa maneira, perdê-lo, né? Então, muitas vidas estão se perdendo, por quê? Porque não sabe o poder que é o manual do homem, a Bíblia. Se essas pessoas, de uma certa maneira, entendessem, muitas não se perderiam. E por isso é o mais vendido, é o mais lido. Por quê? Porque quando a pessoa procura a verdade, ali ela encontra, naquele manual, que é a Bíblia, o manual do homem. Essa edição fica por aqui. No YouTube você pode rever as nossas reportagens. Daqui a pouco tem outras informações com a Juliana Dariva. Tchau, boa tarde, boa sexta-feira.